Olá galera, primeiro ano do ensino médio. Nós vamos hoje lá para a apostila 7, página 223, tópicos de funções, tá? Primeiro vamos falar um pouquinho de função sobrejetora, né? A ideia básica de função é que existe um conjunto de partida e existe um conjunto de chegada. E uma lei de formação, uma fórmula, que faz a gente ligar os elementos do primeiro conjunto aos elementos do segundo conjunto, tá bom? Então a ideia é essa. Então suponhamos que eu tenha aqui um diagrama A, um diagrama B, uma função f, que vai ligar os elementos do diagrama A até o diagrama, até o diagrama B, e uma lei de formação. Por exemplo, se eu tenho aqui os elementos 1, 2, 3 e 4, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma lei de formação y é igual ao dobro de x. Tá? O que acontece? Primeiro passo. A ideia da função é ligar os elementos do primeiro conjunto aos elementos do segundo conjunto. Esse é o conjunto de partida, o conjunto A, também é conhecido como domínio. Na maioria das vezes vocês vão ouvir falar domínio da função. Tá? Quando eu substituo os elementos do domínio na lei de formação, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Nós fazemos as ligações do domínio até o contradomínio. Conjunto B, que é o conjunto de chegada, também recebe o nome de contradomínio. E os elementos que recebem a setinha, eles são conhecidos como imagem da função. Então eu tenho o domínio, que é o conjunto A, 1, 2, 3 e 4. Eu tenho o contradomínio da função, que é o conjunto B inteiro. Eu tenho a imagem da função, que são os elementos que receberam setinha. O 2, o 4, o 6 e o 8. Tá? Então, uma função que liga os elementos do A nos elementos do B, uma lei de formação, um conjunto de partida, um conjunto de chegada, isso é o que caracteriza uma função. Agora, algumas funções, elas recebem nomes de acordo com as suas características. Primeiro nós vamos falar de função sobrejetora. O que é uma função sobrejetora? É aquela função que todos os elementos do conjunto B recebem setinha. Ou seja, o contradomínio é igual à imagem. Os mesmos elementos do contradomínio são elementos da imagem. Ou seja, todo B recebe setinha. Não é esse caso. Vocês estão vendo aqui que vários elementos do B não estão recebendo setinha. Tá bom? Então, vamos lá. Uma função é sobrejetora quando o contradomínio foi igual à imagem. Pronto, isso aqui é o principal que nós vamos ter, né? Aí vocês têm um exemplo aqui na página 223 que não é sobrejetora, porque lá tem elemento no B que não recebeu setinha. Mas na próxima página, vocês vão ver esse desenho, que é sobrejetora, porque todos os elementos do conjunto B receberam setinha. A imagem é 1 e 2, e a imagem é igual ao contradomínio, tá bom? Vamos lá. Se por acaso eu tiver uma função desse tipo aqui, ó, um gráfico desse tipo para analisar, para ver se ela é sobrejetora, presta atenção. Se for uma função f que liga os reais nos reais, ela não é sobrejetora. Por que ela não é sobrejetora? Porque o meu contradomínio são todos os reais e apenas a parte positiva do eixo y que tem ligações com o gráfico. A parte negativa não tem ligações com o gráfico. Desse jeito aqui, ela não é sobrejetora. Mas se eu fizer isso aqui nela, ó, colocar um sinalzinho de mais, pronto.
Aí não interessa daqui para baixo, não interessa a parte negativa, interessa só daqui para cima. Pronto, se eu colocar o sinalzinho de mais, ela já vira sobrejetora, tá bom? Então são vários detalhes que nós temos que tomar cuidado. Quando é que ela é sobrejetora? Quando todos os elementos do contradomínio são iguais à imagem, tá bom? Essa função anterior sem o sinalzinho de mais, o meu contradomínio seria todos os reais, mas a minha imagem seria somente os reais a partir do zero, daqui para cima, que é onde existe gráfico. Por isso que ela não seria sobrejetora. Então, o fato de eu colocar um sinalzinho de mais aqui no contradomínio faz com que ela seja sobrejetora. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Vamos ver uma outra função aqui agora. fx igual a 2 elevado a x. Essa função é uma função sobrejetora se fx é igual a 2 elevado a x. Se ela for uma função f que liga os números reais positivos, os reais nos reais sem o zero positivo. Os reais sem o zero, asterisco, positivo. O asterisco tem que ser em cima, né, Ronan? Não embaixo. Pronto. Ela é sobrejetora, porque essa função, o gráfico dela, é uma curva crescente. Ela não passa pelo zero e é daqui para cima. Então ela pega toda a parte positiva do eixo y, não pega o zero, por isso que tem um asterisco. Essa é a sobrejetora. Se tirar o asterisco ou tirar o sinal de mais, ela já deixa de ser sobrejetora. Tá bom? O que vem a ser uma função injetora? Se sobrejetora, todos os elementos do B têm que receber setinha, injetora, todos os elementos do A têm que mandar setinha e apenas uma setinha cada elemento. Tá? Atenção, uma setinha para cada elemento. E para números diferentes no B. Para elementos diferentes no B. Então dá uma olhada. Nesse primeiro exemplo, da página 224, ele não é injetora. Por quê que não é injetora? Vocês têm aqui, A, B. No A tem 1, 2, 3. No B tem 5 e 6. Esse mandou para esse. Esse mandou para esse. Esse mandou para esse. Não é injetora, porque tem dois mandando para um só. Ronan não é injetora, mas ela é sobrejetora. Todos do B receberam. Exatamente. Tá? Se eu fizer isso aqui, deixa eu mudar aqui, de acordo com o segundo exemplo, 0, 1 e o 2. E aí eu tenho 3, 4, 5 e 6. Pronto, ela já virou injetora. Porque cada elemento do A tem uma resposta diferente no B. Não pode, dois elementos do A têm uma única resposta. Aí não é injetora. Cada um do A tem uma resposta diferente em B. Pronto. Ela virou uma função injetora. Tá bom? A definição de função injetora, matematicamente falando, ela é mais ou menos assim, Atenção. Se x1 é diferente de x2, isso vai implicar um f de x1 diferente do f de x2. Se eu pegar números diferentes do domínio, tem imagens diferentes. Pronto, explicação simples. Valores diferentes do domínio têm imagens diferentes. Tá? Bom, beleza. Então, essa explicação foi dada. Se eu construir um gráfico de uma função, por exemplo, uma reta, né? Vamos imaginar essa reta aqui, Para eu verificar, é uma função f que liga os reais nos reais.
Cada elemento de x está ligado a um elemento de y, ó. Ó. Cada elemento de x tem um elemento de y, ó. O que que isso significa? Isso significa que se fosse um diagrama, eu teria números distintos no A, números distintos no B, e cada um manda setinha para um número diferente. Isso aqui é injetora, e isso aqui, do jeito que está aqui, também é sobrejetora. Ela é os duas ao mesmo tempo. E quando isso acontece, ela recebe o nome de bijetora. Vocês agora têm esse exemplo aqui, ó. Esses exemplos aqui, mostrando, primeiro, não é bijetora, porque sobrou o 9 no B. O segundo, não é bijetora, porque tem dois números mandando setinha para um só. Aqui, ó. Cada um manda setinha para um nesse terceiro aqui. Isso aqui representa uma função bijetora. Tá bom? Bom, exercício resolvido número 1. Demonstrar que a função f de r em r, fx igual a 2x mais 3, ela é injetora. Então, primeiro, para eu demonstrar que essa função é injetora, nós temos aqui, ó, é uma função f que liga os reais nos reais. A função é fx igual 2x mais 3. Para ela ser injetora, elementos diferentes do domínio têm que produzir imagens diferentes. Então, ó, o f de x1 é igual a 2x1 mais 3. O f de x2 é igual a 2x2 mais 3. Como x1 é diferente de x2, isso implica que o f de x1 é diferente do f de x2. Eu só fiz as substituições e provei com a mesma fala que está aqui. Tá bom? Certinho? Então, olha lá, ó. Esse cara é diferente desse. São diferentes. Simples assim. Joia? Beleza? Agora, pessoal, nós vamos para o exercício número 2, tá? Exercício número 2 fala o seguinte. Demonstrar que essa função f, que liga os reais nos reais, fx igual a 2x mais 3, ela é sobrejetora. Então, é uma função f que liga os reais nos reais. Fx é igual a 2x mais 3, que é aquela ali. Demonstrar que ela é sobrejetora. Se ela é sobrejetora, tem elemento do domínio que vai mandar setinha para o contradomínio. E todo contradomínio recebe flecha. Se todo número recebe flecha, eu quero fazer o caminho da volta. Ver se todo mundo que recebeu tem um domínio. Para isso, olha o que eu faço. Ó, y é igual a 2x mais 3. Nós vamos trocar a letra x, y por x e a letra x por y. E vamos isolar y. Passa esse para cá. X menos 3 é igual a 2y. Quer dizer que x menos 3 dividido por 2 é igual a y. Quando não existe nenhuma restrição para a minha resposta, significa que ela é sobrejetora. Ou não, o que significa restrição? Por exemplo, se eu tivesse uma letra no denominador, aquela letra tinha que ser diferente de zero. E aí isso é uma restrição. Poxa, tem uma restrição, não pode valer 2, por exemplo, que o 2 vai zerar o denominador. Aí seria restrição, não seria sobrejetora. Mas quando não tem restrição, essa função é uma função que liga os reais também nos reais, sem restrição, aí ela é sobrejetora. Resumindo, galera, essa função é injetora por causa desse motivo. x1 diferente de x2 produz um fx1 diferente de fx2. Ela é sobrejetora por esse motivo.
quando você troca as letras x por y, y por x e isola y, você vê que ela não teve restrição. Continua sendo uma função que liga os reais nos reais. Se ela é injetora, se ela é sobrejetora, ela é bijetora. Ela é os dois ao mesmo tempo, tá bom? Então vai ser as duas funções ao mesmo tempo. Beleza? Bom, vou parar por aqui. Nós vamos agora lá para a página 140, aula 142, página 231. Aula 142, página 231. Resolver os exercícios, tá bom? Nós temos aí, são 6 exercícios para responder. Beleza? Bom, vou resolver alguns aqui com vocês, né? Das aplicações seguintes, dizer quais são sobrejetoras. Então eu vou fazer a letra A desse exercício número 1 aí. A letra A do exercício 1 tem o primeiro diagrama, que é 1, 3 e 5. O segundo diagrama é o 2 e o 3. E de acordo com a função, o 1 está ligado no 2, o 3 está ligado no 2 e o 5 está ligado no 2. O 3 não recebeu setinha. Ela é sobrejetora? Resposta: não é sobrejetora. Nem injetora, mas a pergunta aí é sobrejetora, tá? Por quê? Porque sobrou o 3 sem receber setinha. O 3 não recebeu setinha. Então não é sobrejetora. Contradomínio não é igual à imagem, tá? Contradomínio é 2 e 3 e a imagem é só o 2. Façam os demais exercícios aí, tá bom? Continuando. Vamos pegar aqui agora. Deixa eu ver. Vamos pegar aqui o exercício 2. Em cada caso a seguir é dada a sentença aberta que define uma função f que liga os reais nos reais. Diga em cada caso se a função é ou não sobrejetora. O que vocês têm que fazer nesse exercício? Trocar as letras. Onde tem y, onde tem fx, vocês põem x. Onde tem x, vocês põem y. Tá? Lembrando que fx e y é uma coisa só. Faz igual eu fiz nesse anterior. Troca as letras. Onde é y, você põe x. Onde é x, você põe y. E isola y. Tem restrição? Tem. Não é sobrejetora. Não tem restrição? Então é sobrejetora. Tá bom? A mesma coisa vocês vão fazer no exercício 3. Mostrar que ela é sobrejetora fazendo esse processo. O processo é o mesmo. Das aplicações seguintes em A, 0, 1 e 2, em R, dizer quais são injetoras. Construam os diagramas, façam a ligaçãozinha. Quando a ligação acontecer número a número, número com número, né? Sobrar ninguém aqui, sobrou ninguém aqui, números distintos, diferentes, ela é injetora. Dizer se as funções a seguir de 0 e 2 em 0 e 2 são injetoras. Atenção, para ser injetora, não pode ter dois números no x mandando setinha para o mesmo número, tá? Não pode. Como é que eu descubro isso? Faça retas paralelas ao eixo x. Se a reta cortar o gráfico em 2 pontos, ela não é injetora. Vou dar um exemplo aqui, tá? Ó. Façam isso, ó. Ó. Faço retas paralelas ao eixo x. Opa, essa reta cortou aqui e aqui. Ó. Números diferentes no domínio, x1, x2, mandaram setinha para um f de x1, para um mesmo f, ó. Isso aqui não é injetora, tá? Não é. Então façam isso nos gráficos que vocês vão saber se é ou não injetora. Consideremos a função f que liga os reais nos reais positivos, definida por fx igual a menos x, se x menor que zero, e x ao quadrado para x maior ou igual a zero. Pessoal, nesse exercício, agora, eu aconselho até vocês a construírem esse gráfico, um pedaço desse gráfico. Pelo que eu estou percebendo aqui, ó, esse gráfico vai ser mais ou menos assim, ó, ele desce aqui, que é o menos x,
Se eu tenho aqui, ó, menos 1, menos 2, vai ligar com 1 com 2. Ó. Né? E aqui ela é uma parábola. Para cá ela é uma parábola. Verifique se ela é bijetora. Analise essa função se ela é bijetora. Tá? Lembrando que a principal escrita é essa em cima, ó, f dois pontos r em r+. Tá bom? R em R+. Domínio todos os reais. Imagem reais positivos. Então, do 0 para cima. Já estou vendo que ela é sobrejedora, né? Já estou percebendo isso. Pessoal, um forte abraço para vocês. Façam aí os exercícios, tá? Façam aí os exercícios na página 231 e 232. Na nossa próxima aula eu envio para vocês as resoluções. Nessa aula não tem tarefa. Forte abraço a todos, tá?